Em meio ao complexo e em constante evolução cenário geopolítico, a recente declaração de trégua de Páscoa por Vladimir Putin agitou a comunidade internacional e trouxe reviravoltas inesperadas ao conflito em andamento na Ucrânia. Este anúncio, feito pelo presidente russo, foi um movimento estratégico que pareceu pegar muitos de surpresa, incluindo o governo ucraniano e seus aliados. Enquanto o mundo assistia com expectativa, surgiram questões sobre as verdadeiras intenções por trás deste breve cessar-fogo e se ele teria algum impacto significativo no terreno. A trégua, com duração de apenas 30 horas, foi apresentada como um gesto enraizado em considerações humanitárias, alinhando-se à imagem da Rússia como uma nação benevolente e cristã. No entanto, as reações imediatas da Ucrânia e de seus aliados ocidentais revelaram profundo ceticismo. A Ucrânia, pega de surpresa, inicialmente rejeitou a ideia, com figuras-chave como o ministro das Relações Exteriores, Siviga, e o presidente Zelensky expressando dúvidas sobre a sinceridade da Rússia. Eles questionaram se isso era meramente um estratagema tático de Putin para obter uma vantagem diplomática ou para influenciar negociações em andamento com os Estados Unidos, que haviam mostrado sinais de fadiga com o conflito prolongado. Enquanto o relógio corria nesse cessar-fogo de curta duração, surgiram relatos de que a Ucrânia não havia aderido aos termos, com acusações de hostilidades contínuas, incluindo o uso de mísseis MLRS fornecidos pelos americanos. Essa alegada violação complicou ainda mais a situação, lançando sombras sobre qualquer potencial para negociações de paz e destacando a natureza frágil da confiança nesse jogo de xadrez geopolítico de alto risco. No pano de fundo desses eventos, veículos de mídia de todo o mundo se manifestaram, oferecendo um espectro de interpretações. Alguns viam o movimento de Putin como uma manobra astuta para posicionar a Rússia favoravelmente no fronte diplomático, mostrando disposição para negociar e retratando a Ucrânia como resistente à paz. Outros viam isso como um gesto superficial, uma mera performance para o teatro político, principalmente destinado a apaziguar ou pressionar os Estados Unidos. As reações de grandes jogadores como o Departamento de Estado dos Emérito, que pediram uma extensão da trégua, e a análise crítica de gigantes da mídia como The New York Times e CNN, destacaram o complexo jogo de relações internacionais e os desafios de navegar pela paz em um conflito marcado pela desconfiança e posturas estratégicas. Conforme a poeira assentava, após essa breve pausa nos combates, o mundo fica a ponderar os próximos passos dessa saga contínua. Haverá um verdadeiro avanço nas negociações de paz, ou essa trégua será lembrada apenas como mais uma nota de rodapé em um conflito longo e árduo? A intriga permanece, e enquanto analistas e formuladores de políticas continuam a dissecar as implicações, a questão mais ampla paira. A paz duradoura pode ser alcançada, e a que custo? Enquanto o mundo continua a lidar com as complexidades do conflito ucraniano, a trégua de Páscoa declarada por Vladimir Putin adicionou mais uma camada de complexidade a uma situação já convoluta. O tempo estratégico deste cessar-fogo, coincidindo com um período de significado religioso, foi visto por muitos como um movimento calculado para mudar a narrativa e talvez ganhar tempo no palco geopolítico. Para homens americanos com mais de 40 anos, que viveram décadas de conflitos globais e manobras políticas, a história que se desenrola na Ucrânia pode evocar uma mistura de déjà vu e curiosidade sobre a trajetória futura das relações internacionais. A forma como a mídia retratou a trégua variou amplamente, com algumas publicações como Bloomberg e The Wall Street Journal saudando-a como uma vitória diplomática para Putin. Eles sugeriram que essa breve cessação das hostilidades permitiu à Rússia aparecer como uma nação que busca a paz, colocando assim pressão sobre a Ucrânia e seus aliados ocidentais para responderem de forma semelhante. Enquanto isso, o presidente ucraniano Zelensky inicialmente resistiu à trégua, mas acabou sucumbindo à pressão internacional, destacando o delicado equilíbrio de poder e a influência de atores externos no conflito. Este desenvolvimento serve como um lembrete da dança intrincada entre diplomacia e estratégia militar, onde cada movimento é escrutinado
e as apostas são incrivelmente altas. Para aqueles que observam de longe, a situação na Ucrânia é um testemunho das complexidades duradouras da política global. O envolvimento dos Estados Unidos, com emissários como Steve Witkoff engajados em negociações de vai e vem, sublinha o interesse do Cebuana-Nartioa na região e suas implicações mais amplas para a estabilidade internacional. A trégua, embora breve, desencadeou discussões sobre o papel das superpotências na mediação de conflitos e os potenciais caminhos para a paz. No entanto, as aparentes violações do cessar-fogo, alegadamente por forças ucranianas, usando armamento fornecido pelos americanos, lançaram uma sombra sobre esses esforços, levantando questões sobre responsabilidade e as verdadeiras intenções das partes envolvidas. A narrativa é ainda mais complicada pelos movimentos estratégicos no terreno, com forças russas supostamente ganhando terreno em áreas-chave como Kharkov e a frente de Limansk. Esses avanços, ocorrendo pouco antes da trégua, sugerem que o cessar-fogo pode ter sido uma pausa tática em vez de um passo genuíno em direção à paz. Para observadores experientes, o fluxo e refluxo do controle territorial em zonas de conflito é um padrão familiar, que requer uma compreensão aguçada de estratégia militar e cálculo geopolítico. À medida que a situação continua a evoluir, a pergunta permanece: essa trégua levará a um diálogo significativo e à redução das hostilidades, ou servirá apenas como uma pausa temporária em uma luta contínua? Ao refletir sobre esses desenvolvimentos, não se pode deixar de considerar as implicações mais amplas para a segurança global e as lições que podem ser extraídas da história. O conflito ucraniano, com suas alianças mutáveis e motivações complexas, serve como um lembrete contundente dos desafios inerentes à busca da paz. Para aqueles engajados no discurso, seja na mídia, academia ou círculos políticos, a tarefa é destilar esses eventos em insights e estratégias acionáveis, que possam guiar esforços futuros em direção à resolução de conflitos. Enquanto olhamos para o futuro, a esperança é que as lições aprendidas com este episódio pavimentem o caminho para uma diplomacia mais eficaz e uma ordem mundial mais estável. Conforme a poeira começa a assentar após a trégua de Páscoa e suas consequências imediatas, as perguntas que permanecem são tão pungentes quanto sempre. O que significa essa breve cessação das hostilidades para o futuro do conflito ucraniano? Para homens americanos com mais de 40 anos, que testemunharam inúmeras mudanças geopolíticas ao longo das décadas, o drama em andamento oferece tanto padrões familiares quanto novas incertezas. O envolvimento de potências globais, as manobras estratégicas no terreno e o jogo de xadrez diplomático que se desenrola na arena internacional contribuem para uma narrativa que é tanto cativante quanto complexa. A trégua, embora de curta duração, destacou a complexa teia de interesses e alianças que definem a guerra moderna. As reações de jogadores-chave, como a aceitação eventual da Ucrânia sob pressão e o pedido dos Estados Unidos por um cessar-fogo prolongado, sublinham as apostas geopolíticas em jogo. Com grandes veículos de mídia fornecendo interpretações variadas, a narrativa é moldada não apenas pelas ações no terreno, mas também pelas percepções criadas em salas de reuniões e redações ao redor do mundo. Para aqueles envolvidos no discurso, o desafio é discernir os motivos subjacentes e os possíveis desfechos de tais movimentos diplomáticos. No pano de fundo desses desenvolvimentos, os avanços táticos das forças russas sugerem que o conflito está longe de terminar. Os ganhos feitos em regiões como Kharkov e Limansk destacam a natureza fluida do controle territorial e os cálculos estratégicos em andamento que impulsionam as operações militares. Para observadores que seguiram conflitos globais, essas manobras são um lembrete das complexidades persistentes em se alcançar uma paz duradoura. A interação entre diplomacia e estratégia militar continua sendo um aspecto crítico da resolução de conflitos, com cada lado buscando uma posição vantajosa enquanto navega pelas dinâmicas intrincadas das relações internacionais. À medida que o conflito continua a evoluir, o papel das superpotências como os Estados Unidos e a Rússia se torna ainda mais pronunciado. Seu envolvimento não apenas molda o curso da guerra, mas também influencia o cenário geopolítico mais amplo.
As apostas são altas e as implicações de suas ações se estendem muito além da zona imediata de conflito, afetando a segurança e estabilidade globais. Para aqueles investidos em entender e enfrentar esses desafios, a chave está em analisar as motivações e estratégias das partes envolvidas para traçar um caminho em direção à paz. Em última análise, a história da trégua de Páscoa na Ucrânia serve como um microcosmo das lutas mais amplas enfrentadas pela comunidade internacional na resolução de conflitos. É um testemunho das complexidades duradouras da geopolítica e da necessidade de compreensão e previsão estratégica. Enquanto o mundo assiste e espera pelo próximo capítulo dessa saga em andamento, a esperança é que as lições aprendidas guiem futuros esforços em direção a uma ordem mundial mais pacífica e estável. No final, a questão permanece. A comunidade internacional vai se levantar para o desafio e forjar um caminho para a paz, ou os ciclos de conflito continuarão a se repetir? Esta pergunta persistente convida à reflexão e ao engajamento, encorajando os espectadores a se manterem informados e envolvidos na busca pela paz e segurança global.